Fala, torcida Coxa Branca, chegamos com a nossa primeira entrevista aqui na nossa série especial Eleições no Coxa, em uma parceria com a Cloche Produções. A TV Couto tem a imensa alegria de começar essa nova série especial para vocês. Esperamos que vocês gostem, né? Que a gente está fazendo com muita dedicação. Então, de forma imparcial, isenta, hoje o primeiro candidato que nós vamos entrevistar é o primeiro candidato da primeira chapa que fez realmente, efetivamente a inscrição, né? Como candidato, estamos aqui com o Samir Namor. Então, a primeira pergunta que o torcedor Coxa Branca quer saber, quem é Samir Namor? Bom, antes de responder, quero cumprimentar a Natália, quero cumprimentar o Giovanni, agradecer pela oportunidade de vir apresentar a nossa chapa, apresentar as nossas ideias, nesse que é um canal que eu costumo chamar que é um canal direto de conversa com o torcedor do Coritiba, sem a imprensa esportiva como intermediária. E falo isso até para aproveitar e elogiar o trabalho de vocês, que é um trabalho bacana nesse sentido, que passa a informação de um jeito diferente, por que não dizer de um jeito moderno para o nosso torcedor. Bom, respondendo à primeira pergunta, quem sou eu? Eu tenho 34 anos, sou torcedor do Coritiba desde sempre. Meu pai me levou no estádio pela primeira vez em 1º de maio de 89, quando eu tinha de 5 para 6 anos. Desde aquele dia eu sou um completo apaixonado pelo clube, sempre quis ir a todos os jogos e participar da vida de torcedor de forma plena. Eu sempre morei em Curitiba, fiz faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado e doutorado em Direito no Rio de Janeiro, mas sempre morando em Curitiba. Sou advogado, sou professor universitário e acho que o mais importante, né, quem é o Samir no Coritiba. Então eu entrei na vida política do Coritiba nas últimas eleições, fiquei de suplente na relação do conselho, tomei posse como conselheiro titular em 8 de junho de 2015 e já na minha primeira reunião eu tinha entrado com esse espírito de ajudar o clube em alguma coisa, naquilo que eu pudesse, naquilo que eu tivesse condição, que eu pudesse contribuir. Eu me inscrevi para uma vaga no Conselho Fiscal. E lá no Conselho Fiscal comecei a trabalhar com contratos, com números, com contas, receita, despesa do clube. E ali eu fui conhecendo a realidade do clube, fui conhecendo os conselheiros. O conselho do clube passou por uma crise que todo mundo conhece, em 2015. Lá em dezembro, o então presidente do conselho renunciou. Na reunião seguinte, que foi dia 2 de fevereiro de 2016, era a reunião para eleger o novo presidente. E por uma série de motivos políticos, principalmente para mostrar uma insatisfação com relação aos motivos que tinham gerado essa crise dentro do conselho do clube, um grupo de conselheiros perguntou se eu poderia ser candidato. E eu falei, bom, estou aqui para ajudar o clube naquilo que eu puder, naquilo que tiver ao meu alcance. Aceitei ser candidato e com esse discurso de insatisfação com relação a algumas condutas dentro do conselho, eu acabei sendo eleito presidente do conselho, cargo que eu exerci até mais ou menos um mês atrás, quando me licenciei por causa da campanha. Mas acho que o que o torcedor mais quer saber é quem é o Samir candidato a presidente, né? Ou por que é que o Samir é candidato a presidente. Na verdade, os motivos são muito parecidos, quer dizer, a minha motivação para desde o começo trabalhar no Conselho Fiscal, para ser candidato e depois exercer a presidência do Conselho, é a mesma motivação que eu tenho agora, poder ajudar, poder trabalhar, poder me dedicar ao clube que eu amo. Ser presidente do Coritiba nunca foi um sonho para mim, nunca foi uma ambição. Eu costumo dizer para todo mundo que o sonho de verdade que eu tenho é ver o Coritiba campeão novamente, campeão nacional ou campeão de uma competição como a Sul-Americana, por exemplo. Esse é o sonho que eu tenho de verdade na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu estou à disposição do clube que eu amo para exercer o cargo que for preciso, o cargo que for necessário, o cargo que as pessoas e os grupos políticos pedirem. Então, quando as pessoas me perguntaram, você topa ser o nosso candidato a presidente, eu não precisei nem pensar. A resposta desde o começo foi sim, claro, topo, porque eu quero ajudar e trabalhar pelo clube. Ótimo. Vamos lá, então, para a primeira pergunta de fato, né? Samir, a primeira pergunta, então, é uma relevância do atual momento do Coritiba. Por qual motivo você acredita que a sua chapa conseguirá fazer diferente nos próximos anos? Então, a nossa chapa ela se chama Coritiba do Futuro, justamente porque ela parte de um diagnóstico de que tem muita coisa sendo feita errada no Coritiba
e ela propõe uma série de medidas para mudar isso. Quer dizer, é uma mudança de filosofia para que o clube projete um futuro diferente a curto, médio e longo prazo. A gente vem dizendo sempre o seguinte: as nossas propostas, que são muitas, elas são centradas em 3 princípios, em 3 bases, que são cumprimento do orçamento, profissionalização do futebol e priorização das categorias de base. Então a gente quer mudar o clube justamente por perceber que ele não tem essas 3 práticas hoje em dia. Você pergunta, para pensar, mas espera aí, quer dizer que no Coritiba não se cumpre o orçamento, se aprova um orçamento para não ser cumprido? E a resposta é sim. Nas últimas gestões, nenhuma delas cumpriu o orçamento do Coritiba, e é por esse motivo que corresponde a uma situação de gastar um dinheiro que o clube não tem, que o clube está afundado em dívidas, tem um passivo trabalhista gigantesco, entre outras dívidas milionárias. E isso gera dificuldade para o clube pagar salário, para o clube competir em termos de contratação de jogadores com outros clubes grandes. Então, o primeiro ponto é cumprir o orçamento. O Coritiba só pode gastar o dinheiro que ele tem para gastar. E esse equilíbrio financeiro é sim um fator de competição, porque tem muitos clubes maiores em receita que o nosso que não fazem isso. Profissionalizar o futebol. O Coritiba hoje tem a gestão do futebol muito ligada às pessoas do G5, que não tem essa experiência de mercado, essa experiência financeira, a experiência técnica até de lidar com o futebol. Então, na nossa visão, o correto seria contratar um gestor do mercado que tenha essa experiência, que conheça os aspectos técnicos e econômicos, e essa pessoa, com base em certos parâmetros que nós vamos definir, que são as nossas metas, por exemplo, tamanho de elenco, 36 atletas, pelo menos 1/3 de jogadores da base no primeiro ano, contrato de jogadores da base por 3 anos no mínimo para que eles subam profissional. A partir desses parâmetros, é esse gestor que a gente vai trazer do mercado que vai tomar as decisões, e aí ele vai ser cobrado pelos resultados. E por fim, algo que se articula com esses 2 pontos, mas também com o próprio aspecto técnico e esportivo, priorizar a base do Coritiba. Hoje o Coritiba é um clube que em todas as últimas gestões, em todos os últimos anos, usou a base por necessidade. Quando um jogador foi afastado, quando o jogador, o reserva e o reserva estavam machucados, aí ia até a base para ver se tinha alguém para tapar aquele buraco. Isso tem que mudar. A utilização da base tem que ser uma convicção, quer dizer, tem que permear, tem que ser o cerne da gestão de futebol do clube. Como eu disse, por um critério que é técnico, mas principalmente para aumentar as nossas receitas. Hoje o Coritiba, na média de receitas dos clubes da Série A, ele está em 14º, nos últimos 10 anos. E aí você olha para o aproveitamento de pontos do Coritiba nesse período, ele está em 14º também. Esse é um quadro, esse é um gráfico que reflete quase que diretamente a receita dos clubes. E só existe um único futuro viável para o Coritiba aumentar sua receita. O primeiro, como eu disse, equilíbrio financeiro, cumprimento do orçamento. Segundo, receita com venda de atletas. Então você tem que ter planejamento, tem que utilizar a base como decisão de gestão para lá na frente, a longo prazo, essa base, esses jogadores, ao serem vendidos, trazerem receita para o clube, e o clube aumentando sua receita, poder competir com os clubes mais ricos. Bom, a próxima pergunta era bem sobre finanças mesmo, né, candidato? Você já antecipou alguma coisa, mas vamos falar agora só de finanças mesmo nessa pergunta, né? Curitiba vive um momento muito instável financeiramente, né? Uhum. Como você já mencionou, o passivo trabalhista é muito grande, as nossas cotas, enfim, de televisão sempre tem que ser às vezes antecipadas para conseguir pagar a folha de pagamento. E então, até mesmo na própria entrevista que o atual presidente Bacelar declarou, deu acho que a Gazeta do Povo, agora no último dia 16 de outubro, ele tocou nesse assunto que eles tentaram mais ou menos, que a atual gestão tentou aí equilibrar as finanças do clube, né? Eu sei que você já mencionou isso, mas é dividido em curto, médio e longo prazo. A sua chapa, como que ela desenha isso, vê isso financeiramente? A gente pode aprofundar sim essa questão financeira, a questão da dívida do Coritiba. Antes de falar de projeto, de proposta, a gente pode até falar de um diagnóstico. A dívida do Coritiba começa a crescer muito a partir de 2011. Ela sai de em torno de 110 milhões para ultrapassar os 200 milhões
em 2014, atinge cerca de 215 milhões em 2015 e agora ela está num patamar um pouquinho inferior a isso, cerca de 200 milhões, então nos últimos 2 anos ela está um tanto quanto estabilizada. Portanto, o torcedor tem em mente o seguinte: Coritiba hoje tem 3 grandes credores. O primeiro credor do Coritiba é o fisco, é a dívida tributária, que hoje está parcelada num período de 20 anos. Então, Coritiba paga uma parcela mensal dessa dívida, agora só juros, daqui a alguns anos vai pagar juros e principal, e daqui a 20 anos essa dívida vai estar paga. Valor? Qual é o valor? Cerca de 100 milhões, essa dívida tributária parcelada. E a parcela mensal? A parcela mensal é em torno de R$400 mil, só que essa parcela vai aumentando. Eu vou falar da dívida do Protorque, que é a terceira maior dívida, que tem 8 anos para ser paga. Se você somar a parcela que o clube tem que pagar de Protorque e Profut no ano que vem, isso dá 672 mil. No segundo ano da próxima gestão, 822 mil. No terceiro ano da próxima gestão, isso passa de 1 milhão. Então, chegar aqui e falar que futebol é prioridade, a gente vai gastar só com futebol, investir só em futebol, é um grande risco. O Coritiba tem essas dívidas que geram consequências muito graves. Eu começava pelo Profut, porque é só o torcedor pesquisar lá no Google. O Profut é uma lei que foi aprovada em 2015, justamente para dar esse benefício do parcelamento tributário aos clubes, que insere uma série de obrigações. O clube tem que deixar os salários em dia, tem que deixar os impostos atuais em dia. O clube tem um teto para gastar com futebol, então não pode gastar mais de 70% da receita com futebol, isso chama fair play financeiro. Então o dirigente que ano que vem quer investir tudo no futebol e ultrapassar 70% do orçamento no futebol, ele está descumprindo a lei do Profut. O dirigente não pode dar prejuízo, se der mais de 10% de prejuízo, ele viola a lei do Profut. Quais são as consequências? Perde o parcelamento e rebaixamento de divisão. Então essa é uma lei importantíssima que envolve a situação financeira do clube. Protorque já falei, então cerca de 20 milhões, com 8 anos para pagar, e o grande problema financeiro do Coritiba, que é o passível civil e trabalhista, cerca de 40 milhões de reais hoje, em 111 ações, mais 22 acordos, que decorrem de uma lógica muito simples. Por que existem 111 ações trabalhistas no Coritiba hoje? Porque em algum momento os gestores contrataram atletas, contrataram técnicos e não honraram os contratos que foram assinados. Vejam, todo torcedor tem juízo de valor, se devia trazer o Lincoln ou não devia, se devia renovar com o Anderson Aquino ou não devia, se devia contratar o Botinelli ou não devia, mas isso aqui pouco importa. O torcedor escolhe um administrador, um gestor para tomar essas decisões. O que ele não pode fazer, em hipótese alguma, é trazer esses jogadores e não pagar. Porque se ele não paga, isso projeta essa situação de passivo financeiro para o clube, que demora 2, 3, 4 anos para estourar, digamos assim, mas estoura com uma penhora de cota de TV, estoura com uma penhora de CT, como nós temos hoje, que são problemas gravíssimos. Uma penhora de cota da Globo hoje pode acarretar um atraso de salário do elenco atual, e daí a consequência, como a gente diz, é grave. Então, a proposta, veja, a situação é extremamente complexa, mas a proposta é relativamente simples, equilíbrio financeiro e cumprimento do orçamento. Para a gente falar de dados, o orçamento de 2017 do Coritiba, 110 milhões de receita bruta, ele prevê lá cerca de 25 milhões para despesas não operacionais. O que são essas despesas não operacionais? Pagar acordos, pagar dívidas trabalhistas. Isso vai ter no orçamento de 2018 também. O que é que o dirigente tem que fazer? Tem que cumprir, tem que honrar aquilo que está lá no orçamento, porque só assim é que a longo prazo o orçamento do clube se equilibra. Perfeito. Bom, pegando o gancho, você falou sobre os contratos que não foram honrados pelo Coritiba. A próxima pergunta trata justamente sobre futebol. Nos últimos 6 anos, a gente conviveu com erros de avaliação nos contratos, onde as contratações que deram certo a gente consegue contar nos dedos. Nós gostaríamos de saber qual é a sua proposta para o futebol do clube. Então, veja, a gente sempre começa diagnóstico e depois proposta. Acho que isso tem que estar sempre como ideia central do candidato, porque ele tem que falar o que ele acha do clube e o que ele vê de mudança. Então, você falou muito bem, nos últimos 6 anos, qual a característica principal que a gente vê no futebol do Coritiba? Um número gigantesco de contratações. Em média, 22, 23 contratações
por ano. Com que características? Normalmente jogadores que o Coritiba busca no mercado, que ele observa e capta no mercado, pagando caro em direitos econômicos, pagando caro em comissões de intermediação para empresários e principalmente pagando alto em salários. E que são jogadores que, no final das contas, os clubes mais ricos não quiseram. Aquele gráfico que eu fiz referência, aquele quadro que eu fiz referência, ele diz que os 10 maiores clubes, os 10 clubes mais ricos do Brasil, eles concentram nos últimos 6 anos 74% de toda a receita. Então o Coritiba está lá em 14º, numa parte desse gráfico, desse quadro, com muito menos dinheiro e tentando competir com o mesmo perfil de atleta. Então a observação e captação e o perfil de atleta a ser utilizado tem que mudar. Tem que contratar jogador? É claro que tem. Agora, não nesse número, por um motivo muito simples. Quando você contrata 22, 23 jogadores, você está automaticamente dizendo para todo mundo: a tua base não vai jogar. O jogador que você formou, que você confia e que vai te trazer receita depois, ele não vai jogar. Vamos pensar no Mosquito, por exemplo, que é o grande destaque do Sub-20. O Mosquito olha para o profissional e vê 4 jogadores da mesma característica e da mesma posição que ele. Ele já sabe que ele não vai jogar, que ele não vai ter chance desse jeito. Então, quando a gente fala de profissionalização do futebol, é estabelecer um parâmetro, elenco máximo de 36 atletas. Hoje o elenco tem, salvo engano, 54 atletas, 1/3 da base, e aí o gestor contratando para cumprir esses parâmetros. Então, realmente, é uma mudança bem radical na forma como isso é feito hoje. Vou dar um exemplo. O torcedor que não viu a entrevista do presidente do Fluminense no Bola da Vez, procura aí no Google, no YouTube, que vai achar. O presidente do Fluminense disse lá, como resposta a uma pergunta: eu assumi o clube em dezembro de 2016, o clube quebrado, o clube endividado, eu fiz uma contratação na virada do ano. A torcida reclamou, mas eu fiz uma contratação, o resto eu completei com os jogadores que já estavam no elenco e com a base. Não à toa, o Fluminense foi lá e se classificou contra a LDU na Sul-Americana com um time inteiro de jogadores da base. Então a gente pensa sim em mudar no futebol essa parte de profissionalização, mas também a parte de planejamento da base. O Campeonato Paranaense tem que servir sim para que a base seja aproveitada, para que daí você dê tempo para os jogadores atuarem e consiga extrair quais são os 4, 5 ou 6 que têm condições imediatas de serem aproveitados. Hoje, vários destaques da base vão jogar a Copa São Paulo de Júnior em janeiro, voltam no final de janeiro, entram em férias em fevereiro, pré-temporada, e vão estar à disposição no final de março. E daí a diretoria fala: não, mas aí já é fase final do Campeonato Paranaense, a gente não pode aproveitar. Então isso tem que mudar. Você tem que pegar o jogador de 18, 19, que vai jogar a Copa São Paulo de Júnior, identificar qual tem condições de ser aproveitado, e ele vai seguir o calendário do profissional, férias, pré-temporada, e aí um planejamento para ser utilizado no Campeonato Paranaense. Se fosse para descrever em apenas uma palavra como será a gestão da Coritiba do futuro, apenas uma palavra, caso seja vencedora a sua chapa no dia 9 de dezembro, que palavra seria essa? Não resta dúvida, a palavra é profissionalismo. Coritiba precisa ser gerido em todas as suas áreas, em todos os seus departamentos, claro, principalmente no departamento de futebol, por profissionais com experiência, com condições técnicas e intelectuais de tomar as decisões. A função da diretoria, a função do G5 é a de supervisão e acompanhamento desse processo, estabelecendo, claro, parâmetros e premissas. Por isso que existe um plano de metas com diversas propostas, que inclusive é protocolado com a inscrição da chapa. Então você vai chegar para o gestor e vai dizer: é isso aqui que você tem que cumprir. Como você vai cumprir é de acordo com a tua experiência, de acordo com as tuas condições técnicas. E você vai ser cobrado por isso, vai ser cobrado por essas metas, por esses resultados. Bom, o nosso tema aqui da próxima pergunta é questões que a torcida não consegue entender, que foram tomadas dentro do Coritiba. Em especial, nesse ano de 2017, nós tivemos a contratação de Juliano Belletti, e foi algo aí que tomou conta o ano todo, sendo um assunto sempre batido, que todo mundo sempre gostaria de saber, entender
o que levou, né, o clube a trazer esse profissional para cá, o que ele fazia, o que ele exercia. Então, uma desinformação muito grande para nós. E a gente gostaria de que você falasse um pouquinho sobre, na formação da tua chapa, quem trabalhará nos setores considerados chave para a torcida, né? Ou seja, futebol, relacionamento com os sócios e a gestão administrativa em si. Bom, você tocou numa situação que foi a contratação do Juliano Belletti, que acho que é exatamente um ótimo exemplo para a gente abordar como a administração do clube funciona hoje. Eu, como presidente do conselho, tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Belletti e posso garantir, o Belletti é uma pessoa um profissional que tem muito conhecimento, teria muita condição de ajudar o Coritiba, mas certamente em outro momento. Eu me posicionei sempre de forma contrária à contratação do Belletti, não por questões pessoais, acho ele um grande profissional, mas por conta do perfil de gestão de clube. Por quê? O Coritiba, antes de buscar um profissional caríssimo, como ele era no mercado, para divulgar o clube internacionalmente, ele precisa fazer a lição de casa. Ele precisa ser um clube organizado, ele precisa fazer a sua reforma administrativa. Tem muitos funcionários ociosos, muitos funcionários que ganham muito acima do mercado e não dão resultado para o clube em vários departamentos. Então, o clube precisa ter essa gestão profissionalizada e organizada, que eu fiz referência, e precisa primeiro passar essa imagem para fora. E a hora que o mercado, a hora que a torcida, a hora que o mundo do futebol souber que Coritiba é um clube realmente organizado, aí sim ele pode pensar em trazer um profissional para divulgar a nossa marca, para divulgar o nosso clube fora. Então, esse é o primeiro ponto. Fazer primeiro a lição de casa, depois pensar lá na frente. Então, o Belletti seria importante daqui vários anos, a longo prazo, quando o Coritiba for efetivamente organizado. E daí a gente passa para a questão da formação da nossa chapa. Então, isso me dá a oportunidade para explicar algumas coisas bem importantes. A nossa chapa, e eu principalmente, acreditamos num sistema, num método de administração que seja o mais descentralizado possível, ou seja, em que haja um grupo junto com o presidente, um grupo junto com o G5, trabalhando em diferentes frentes do clube. A gente tentou formar a chapa diversificando ao máximo dentro das áreas mais sensíveis do clube, mas a gente também não queria abrir mão de um certo perfil, que era um perfil de renovação, um perfil de pessoas que não tinham passado pela diretoria anteriormente. Então, a gente conseguiu preencher algumas áreas, vou fazer referência a duas. A gente tem hoje na nossa chapa, como primeiro vice-presidente, o Paulo Roberto Baggio Pereira, que é o atual presidente do Conselho Fiscal, que é sem dúvida a pessoa que mais conhece dos números do Coritiba, que mais conhece das finanças do Coritiba e certamente é a pessoa que vai estar mais ligada ao dia a dia do administrativo e financeiro do clube. A gente tem como segundo vice-presidente na chapa hoje o Jorge Dural, que é, sem dúvida nenhuma, também a pessoa que mais conhece da base do Coritiba, porque ele, dentro do Conselho, ficou 11 anos dentro da chamada Comissão de Apoio à Base, acompanhando as categorias, acompanhando as comissões técnicas, acompanhando os atletas. Então, ele vai se direcionar mais para essa área. Temos também o Eduardo Bastos de Barros, que é um advogado experiente, renomado, vai poder se direcionar mais para o jurídico e para principalmente essa questão do nosso passivo civil e trabalhista, que é um dos grandes desafios da próxima gestão. Você tem outras áreas importantes, sem dúvida, relacionamento com sócios, marketing, relações comerciais, patrimônio. Curitiba tem grandes desafios em termos de patrimônio, na manutenção do Couto Pereira, em melhorias do Couto Pereira, infraestrutura do CT, e aí também a gente pensa num trabalho que seja junto com as comissões do Conselho. Hoje o Conselho tem várias comissões, a de patrimônio é uma delas, com membros das 3 chapas aí, que vão bater chapa em dezembro, que é uma comissão extremamente atuante, com diversos estudos, com um diagnóstico excelente do nosso estádio e do nosso CT. Então a gente pensa sim em fazer algo que as outras administrações anteriores nunca fizeram, que é dar voz ativa para as comissões do Conselho, estar diretamente relacionados e reunindo com elas e sempre acolhendo recomendações, acolhendo os direcionamentos que essas comissões dão. Perfeito, então. Então vamos finalizar já a entrevista, candidato.
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a disponibilidade do seu tempo, né, em conceder a entrevista aqui para a TV Couto. Desejar boa sorte, né, na eleição do pleito de 9 de dezembro. Então, queremos, como mensagem final, deixar uma mensagem para o torcedor Coxa Branca, um tema que seja da sua escolha, enfim, abordar essa questão talvez dos maus resultados que a gente teve nos últimos anos, questão do patrimônio, já que você tocou nisso. Qual a mensagem final aí para o torcedor Coxa Branca, para convencer ele a votar na sua chapa? Bom, em primeiro lugar, o agradecimento é meu a vocês pela oportunidade, pelo espaço, como eu disse no começo, um espaço que de canal de conversa direto com o nosso torcedor, sem nenhum intermediário. Bom, eu poderia pensar em várias mensagens finais para dar ao nosso torcedor. Você tocou em vários temas que por si só são temas que já demandam um bom tempo para responder. Eu vou tentar dar respostas rápidas. Acho que os maus resultados só se tornam bons resultados se o clube tiver um perfil de gestão clara, de profissionalismo, de equilíbrio financeiro e de utilização da base, e sem abrir mão disso a longo prazo. Você a longo prazo certamente vai poder mudar os maus resultados. Você tocou, como eu já havia falado, em patrimônio. Tem candidato aí dizendo que o torcedor não quer ouvir falar de patrimônio, que o torcedor só quer ouvir falar de futebol. Isso é muito arriscado, porque não falar de patrimônio é não falar da segurança do nosso torcedor, é não falar do conforto do nosso torcedor. Claro que essa história de novo estádio, de sair, de derrubar do Couto Pereira é uma besteira gigantesca. Ninguém está pensando nisso. Mas a gente está pensando, sim, em direcionar investimentos para o Couto Pereira, que é a nossa casa, direcionar investimentos para a estrutura do CT, porque isso a longo prazo traz resultado para a gente também, traz sócio, traz desempenho dentro de campo quando você investe em estrutura. Mas, para terminar, a mensagem que eu realmente queria passar nesse final para o torcedor é mesmo sobre as eleições. É importante que o torcedor não esqueça que, por mais que existam 3 chapas, por mais que existam ideias divergentes e projetos divergentes, torce todo mundo para o mesmo time. Todo mundo quer a mesma coisa, que é que o Coritiba melhore, seja diferente, seja campeão de títulos importantes, como eu falei no começo. Então, o recado para o torcedor na medida do possível, e principalmente nas redes sociais, que tente debater propostas, que tente debater ideias, que se expresse com base em informações e não com base em especulações, que conheça os candidatos também, busque saber qual a história dos 3 candidatos no clube, a história passada, a história recente, no que é que esses candidatos contribuíram, e que faça a defesa da sua chapa e do seu voto da forma mais democrática, da forma mais republicana possível, porque, repito, torce todo mundo para o mesmo time, que é o nosso amado Coxa. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês, esperamos que esse período eleitoral seja marcado pelo respeito, pela democracia, pelo exercício cível dos nossos sócios, né? Se você tem o tempo de associado necessário para votar, compareça no dia 9 para votar, que é bem importante o nosso futuro.